Graça e paz mais uma vez, meus queridos amigos e irmãos que estão na casa do Senhor nesta noite. Nós temos a honra de ter conosco aqui o nosso Deus, o Senhor da igreja, amém? E eu gostaria, queridos, que vocês abrissem suas Bíblias. Nós vamos pregar a palavra de Deus e nós vamos ler uma partícula do texto da palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18. Ouçam bem o que a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Louvado seja Deus. Queridos, a presença de Deus aqui, ela é perceptível, amém? Os louvores entoados aqui, nós cantamos e sentimos que de fato o Senhor está aqui conosco, amém, queridos? A Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores, e é por esse motivo que nós sentimos a sua presença. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, o Senhor Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele deixa, através da sua palavra, o registro de que haveria um traidor, de que alguém iria traí-lo, e ele iria então ser levado ao sacrifício na cruz e posteriormente sofreria a sua morte. E a palavra do Senhor, meus queridos, nos diz, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, a palavra do Senhor nos diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Queridos, o Senhor Jesus estava todos os dias com o seu traidor. O Senhor Jesus passou 3 anos do seu ministério lado a lado com aquele que haveria de traí-lo. E mesmo assim, queridos, ele, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele não tomou nenhuma atitude contrária ao seu traidor. Porque no coração de Jesus, queridos,
o amor fala mais alto. Ele é o próprio amor. A sua essência é amor. 1 João 4,8 diz, a Bíblia diz que Deus é amor. Se tivéssemos uma palavra para definir quem é Deus, nós poderíamos olhar para a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Se alguém lhe perguntar quem é Deus, você pode dizer, Deus é amor. Imagine, querido, você ficar por longos anos ao lado de alguém que iria te trair, e você sabendo que ele iria ser o seu traidor no futuro, o que você faria? E no entanto, Jesus sabia quem era, de antemão, quem era o seu traidor. E sabendo disso, queridos, quando nós saímos então do capítulo 13, nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor então conforta o coração dos seus discípulos, porque Jesus já percebia a sua partida. Jesus já percebia que estava chegando os seus dias, os seus últimos dias sobre a terra. E ele então fala ao coração dos seus discípulos. E no versículo 1 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Credes em Deus. Não se turbe o vosso coração. Não perca a esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está dizendo, queridos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O Senhor está dizendo, olha, credes naqueles a quem vocês ouviram falar. Ao longo dos anos vocês aprenderam que existe um Deus, creia nele e creia também em mim. Jesus falou estas palavras. E Jesus então, preocupado com seus discípulos e já pressentindo os seus últimos dias, Jesus, aqui no versículo 16, ele traz essa palavra. Dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com ele. Queridos, Jesus já sabia, e a preocupação do nosso Deus era de deixar o coração de cada discípulo confortável, cheio de esperança, que em meio a tantos problemas, a tantas situações, os discípulos poderiam confiar no Senhor, confiar no seu Deus. E ele diz então no texto em que lemos: mas acima, no capítulo,
ainda no capítulo 14, versículo 13, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus falando ao coração dos seus discípulos: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Queridos, Jesus, sabendo que estava chegando a hora da sua partida, ele fala ao coração dos seus discípulos: eu vou. Ele deixa muito consciente para os seus discípulos: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus está aqui, está no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. O Espírito Santo é a promessa de Deus, de Jesus, que rogaria ao Pai e Ele enviaria outro Consolador, porque enquanto Jesus estava ali, Ele era o Consolador. E Ele disse: então eu vou para o Pai, mas virá outro Consolador para que esteja convosco. Meu querido, minha querida, você não está só. O Consolador está conosco, está todos os dias no coração da igreja, confortando o nosso coração e nos enchendo de esperança, nos mostrando que há uma solução para tudo aquilo que temos enfrentado enquanto igreja do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, com o propósito de que Ele esteja para sempre convosco. Amém, queridos? E no versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Amém? Queridos, essa palavra é para aqueles que são discípulos de Jesus. Essa palavra é para o coração da igreja primitiva. Deus, através de Jesus Cristo, falando ao coração dos seus discípulos, o confortando e mostrando que Ele nunca deixaria a sua igreja, os seus discípulos, sozinhos. Eles não ficariam órfãos, eles não ficariam abandonados. Primeiramente, Ele prometeu o Consolador para nós. E em segundo lugar, queridos, versículo 17: porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus queridos, amigos que nos ouvem nesta noite, o que nos faz ser o templo do Espírito Santo, o que nos faz receber
o Espírito de Deus, o Consolador, o que nos faz habilitados para estar na presença do Espírito Santo, Ele conosco todos os dias, queridos, é simplesmente crer na sua palavra, crer no seu nome e aceitar Ele em seu coração como sendo aquele que se constituirá Senhor de sua vida. Queridos, não podemos ter Jesus apenas como Salvador. Nós precisamos aceitar esse Jesus em nossos corações como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando assim fazemos, queridos, o Espírito Santo de Deus, o qual Ele prometeu na pessoa de Jesus, Ele estará em nós e permanecerá em nossas vidas todos os dias. Não há motivo para desespero, não há motivo para desesperança, não há motivo, meus queridos. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus e saber que Ele está controlando todas as coisas. O que nós temos que fazer é viver a sua vontade, crer no seu nome, exaltar a Ele, adorá-lo, porque Ele é Deus. Ele nos conhece. A palavra do Senhor diz que Ele nos conhece e nós o conhecemos. O texto diz: vós o conheceis. Vós o conheceis. Queridos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. A palavra de Deus diz que nós o conhecemos. Conhecer alguém não é, aqui o texto não se trata de conhecer alguém apenas por existir. Ah, eu conheço fulano lá. Ah, não é aquele lá, eu conheço. Não. A palavra do Senhor aqui está falando de conhecer, de intimidade. Conhecer, de conviver, de estar próximo, de ter intimidade. É por isso que as palavras de Jesus dizem assim: vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Queridos, quando a sua alma, quando você, como um ser individual, crê que Ele de fato está em você, meu querido, a sua vida, o seu ser, se constituirá como o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, o lugar onde Ele vai habitar e exercerá o seu domínio, a sua graça será derramada. Nós seremos homens e mulheres, servos de Deus, que viverão em comunhão com Ele, porque essa é a promessa, meus queridos. Viveremos em comunhão com Ele. Ele estará em vós e vocês o conhecerão.
No versículo 18, meus queridos, diz assim: não vos deixarei órfãos. Não ficaremos abandonados. Quantos daqui já enfrentaram situações difíceis, que muitas vezes você chegou a pensar: ah, o meu Deus me abandonou. Onde está Deus diante de tantas coisas que eu tenho enfrentado? Eu quero dizer ao seu coração: Deus não nos abandona. Deus não abandona a sua igreja. Não, Ele não nos abandona, meus queridos. A Bíblia diz que o propósito do Consolador é estar para sempre com a sua igreja. Ele não nos abandona. Sabe qual é o problema? Sabe onde está o problema, a razão, o porquê de você pensar assim, de não ter mais esperança no coração? Sabe qual é? É porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, não nos abandona, mas o homem é que abandona Deus. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, e os problemas vêm, e tantas coisas vêm, e nós entramos em desespero, e nem sequer olhamos para a palavra de Deus, para lembrar de que Deus nunca nos abandona. O Espírito de Deus, meus queridos, Ele mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele está todos os dias conosco, nos mostrando que nós precisamos continuar a nossa caminhada cristã, porque Ele não nos abandonou. Enquanto estamos caminhando, o nosso Deus, o nosso Jesus vai nos acompanhando a cada passo, a cada minuto, mesmo naqueles momentos de fraquezas, Ele não nos abandonará. E nós precisamos aprender, queridos, aprender de uma vez por todas que nós não podemos nos afastar de Deus. Não podemos nos afastar do nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Você nunca pode abandonar o seu Deus. Não faça isso, meus queridos. Olha como a palavra do Senhor nos ensina: não vos deixarei órfãos. Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona. Nós, muitas vezes, é que nos afastamos de sua presença. E em quarto lugar, queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: voltarei para vós. Olha o que a palavra do Senhor está falando: voltarei para vós outros. Eu vou voltar. É a promessa de Deus, é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu voltarei, e Ele irá voltar para buscar a sua igreja, homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Jesus e estão preparados para subir com Ele. E eu voltarei. Eu não sei se amanhã,
Eu não sei se daqui a 2 semanas, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, a 1000 anos, eu não sei. Mas Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados, queridos. A igreja do Senhor precisa estar alerta, porque a promessa dele é de que ele voltaria para buscar os seus discípulos, aqueles que estão preparados para viver para sempre com ele. Aqueles que foram lavados com o seu sangue e têm as suas vestes brancas, as suas vestiduras estão brancas. Homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, que querem Deus para si, que pagarão um preço, até mesmo com a própria vida, para servir ao Senhor, para ser servo do Senhor. Hoje, queridos, lá em casa eu estava ouvindo um estudo bíblico. E o professor que estava tratando do assunto, ele abordando todo o contexto histórico do cristianismo e mostrando quantos mártires, quantos homens de Deus morreram no passado, pagaram preço para viver o evangelho do Senhor Jesus. Pagaram preço com a sua própria vida. E eu quero perguntar a vocês, que preço nós estamos pagando para servir a Jesus? Qual é o preço que você está pagando? Você já é servo de Deus? Você já é servo de Deus? Qual o preço que você está pagando para servir a Deus? Qual é? Você já se fez servo de Deus? Você já serve a Deus? No passado, muitos pagaram com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E eu pergunto para você nesta noite, que preço você tem pago para servir a Jesus? Precisamos pagar o preço. Nós temos ouvido muito por aí outros evangelhos que estão sendo pregados, mas que pregam um evangelho onde não há sofrimento, não há dor. Pregam um evangelho que tudo é maravilha. E eu vou dizer para vocês, diante de todos, eu não vejo nas escrituras sagradas um evangelho sem sofrimento, sem dor. Eu não vejo um evangelho sem sacrifício, sem um preço a pagar. Eu não vejo. Quando você olha de Gênesis a Apocalipse, os homens de Deus do passado pagaram preço com sofrimento, com angústias, para servir ao Senhor. Paulo, meus queridos, a vida de Paulo foi de perseguição, foi de naufrágio, foi de tantas coisas pelas quais ele passou. Se você estudar a vida do apóstolo Paulo, foi só sofrimento. E foi um grande homem de Deus, chamado o grande apóstolo Paulo. Sofreu demais, pagou o preço, morreu por servir a Jesus. A tradição nos ensina, a tradição, a história nos ensina que Paulo morreu decapitado por causa do evangelho. Só tiraram a cabeça dele fora
por causa do Evangelho. Então, queridos, há um preço a pagar. E a igreja, nós precisamos ter consciência disso. Os grandes homens de Deus pagaram, muitos pagaram com a própria vida. E por aí nós temos ouvido um evangelho que não tem sofrimento. Tem gente pregando por aí, que não tem dor, não tem sofrimento, tudo é mil maravilhas, que se você viver em Jesus, Jesus vai resolver todos os teus problemas. Queridos, o que Jesus quer de nós é que nós creiamos nele para a nossa vida futura, para a eternidade, que nós creiamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que nele nós encontramos vida, que ainda que nós venhamos morrer a morte terrena, mas Ele nos dará vida eterna. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos confiar, que um dia que fecharmos nossos olhos aqui, a promessa dele é que ele está conosco, estaria conosco e está conosco todos os dias. E por fim, alcançaremos a vida eterna. Bens materiais e tantas outras coisas, meus queridos, deste mundo, não tem valor algum para o nosso Deus. O propósito maior de Deus, o propósito maior de Jesus é levar multidões para o reino celestial através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele morreu lá, derramou seu sangue para que eu e você tivéssemos vida eterna através dele. Queridos, o Espírito Santo de Deus, como eu falei, nós acabamos de ler o texto dizendo que ele não nos abandonará, ele sempre vai estar conosco. E é crendo nessa palavra, na própria palavra de Jesus, quando diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Na própria palavra do próprio Senhor Jesus, nós cremos que ele está aqui, olhando para cada um de nós, para os nossos corações, para nossas mentes. Ele sabe o que está no teu coração nesse exato momento. E o Espírito Santo, o Consolador, ele está aqui. Ele está aqui. E ele está falando ao seu coração, meu querido, minha querida. E ele quer que você, nesta noite, tome uma decisão de viver para ele. Amém? Hoje Jesus está te chamando para vir para o seu reino e nunca mais retroceder. É hoje, meu querido, minha querida, Jesus te chama através do Espírito Santo de Deus.